Assessor do presidente do STF, general Fernando Azevedo Silva, é indicado por Jair Bolsonaro para o Ministério da Defesa. Partido de Bolsonaro entrega prestação de contas da campanha ao TSE. Os documentos agora seguem para a assessoria de exame de contas eleitorais e partidárias, onde vão ser analisados de forma preliminar e para a elaboração do parecer técnico. Mais segurança nos prédios do Tribunal de Justiça da Paraíba. Vai aparecer essa informação da existência ou não daquela pessoa, de um mandado de prisão daquela pessoa no Banco Nacional. Mais solidariedade, 7 milhões de brasileiros fazem trabalho voluntário no país. A gente dá certificado de horas de participação, nós damos treinamentos para eles e cartas de recomendação. Olá, boa tarde. Boa tarde. Um esquema fraudulento e milionário de importação de produtos foi alvo de uma operação agora pela manhã. A quadrilha atuava no Aeroporto Internacional de Salvador. A Justiça Federal da Bahia expediu 7 mandados de busca e 30 agentes da Polícia Federal foram às ruas. E quem tem os detalhes sobre essa operação é a repórter Carolina Chaves. Oi, Carol, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, esse esquema que supostamente tinha participação de empresários, contadores e despachantes foi desarticulado pela Polícia Federal e também pela Receita Federal. A investigação ocorre em Salvador, na Bahia, e também em Belo Horizonte, Minas Gerais. A fraude foi descoberta em junho de 2017, quando a Receita Federal constatou uma carga trazida de Miami, nos Estados Unidos, para o aeroporto de Salvador, declarando máquinas cortadeiras domésticas, mas que, na verdade, eram óculos, celulares, drones, vinhos, entre outros. Por isso, a operação foi batizada de Espelho. Carga falsa e outras ações ilegais do grupo movimentaram cerca de 400 milhões de reais. Os investigados podem responder pelos crimes de descaminho, falsidade ideológica e também organização criminosa. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carol. E o Grupo de Atuação Especializada no Combate à Sonegação Fiscal do Ministério Público do Rio de Janeiro e auditores fiscais da Receita Estadual realizaram juntos a Operação Coleta Falsa. O objetivo é desarticular e colher provas sobre um esquema de um grupo empresarial que, por meio de fraudes e empresas de fachada, eles tentavam reduzir o ICMS devido ao Estado do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, a atuação do grupo teria resultado na sonegação de cerca de 240 milhões de reais em impostos. O Tribunal Superior Eleitoral recebe a prestação de contas de campanha da direção nacional do PSL, o partido do presidente eleito Jair Bolsonaro. A entrega da mídia com a declaração de receitas e despesas de campanha do PSL foi feita no protocolo do TSE pelo advogado da sigla na tarde desta segunda-feira. Os documentos agora seguem para a assessoria de exame de contas eleitorais e partidárias, onde vão ser analisados de forma preliminar e para a elaboração do parecer técnico. Depois da publicação do edital da entrega de prestação de contas à Corte, começa a contagem do prazo de 3 dias para uma possível impugnação dos partidos políticos, candidatos, coligações ou pelo Ministério Público Eleitoral. A prestação de contas de campanha do segundo turno das eleições deve ser feita até o próximo dia 17 de novembro. Todos os dados podem ser consultados na página do Processo Judicial Eletrônico no site do TSE. E o presidente eleito Jair Bolsonaro desembarcou hoje em Brasília. Entre os compromissos, reuniões com os presidentes dos tribunais superiores. Tem encontro marcado agora à tarde com a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, depois com o presidente do TST, ministro Brito Pereira e, por fim, com o presidente do Superior Tribunal Militar, ministro José Coelho Ferreira. E hoje pela manhã, Bolsonaro usou as redes sociais para anunciar quem será o futuro ministro da Defesa do governo dele. As informações ao vivo com a repórter Aline Barcelos. Vamos voltar ao telão agora, Aline, porque a Aline vai informar para a gente quem é, afinal, o escolhido. Boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. O presidente Jair Bolsonaro indicou para ministro da Defesa o general da Reserva, Fernando Azevedo Lima. Esse anúncio foi feito logo após Bolsonaro chegar aqui a Brasília por meio das redes sociais. O general da Reserva foi chefe do Estado-Maior do Exército e atualmente estava na reserva. Agora ele assessorava o presidente aqui do STF, ministro Dias Toffoli. Essa é a 6ª indicação de ministro
ministro que o futuro presidente Jair Bolsonaro faz. Até agora, ele já indicou Augusto Heleno para Segurança Institucional, Marco Pontes para Ciência e Tecnologia, Paulo Guedes para Economia, Sérgio Moro para Justiça e Segurança e Tereza Cristina para a Agricultura. A composição do atual governo conta com 29 ministérios e Jair Bolsonaro já disse que vai diminuir esse número para apenas 15 ministérios. Em nota, o presidente aqui do STF, ministro Dias Toffoli, se manifestou. Disse que vê com muita alegria o anúncio do nome do general da reserva, Fernando Azevedo Silva, para ministro de Estado da Defesa. Falou que certamente a larga experiência do general vai contribuir e muito para o fortalecimento da atuação das Forças Armadas e da Defesa do Brasil. Ainda acrescentou que o perfil técnico do general Azevedo Silva, sua dedicação ao serviço público e sua visão republicana são aspectos fundamentais para a missão na administração pública federal. O ministro Toffoli ainda acrescentou que o compromisso do general com o país pôde ser identificado, pôde ser visto durante os 45 anos dedicados à carreira militar e também nos 3 poderes da República. O presidente do STF falou que hoje pela manhã foi consultado pelo presidente Jair Bolsonaro sobre essa indicação de Fernando Azevedo Silva e ele disse que prontamente seria uma excelente escolha de Jair Bolsonaro. Segundo o ministro Toffoli, no período em que ele está aqui no Supremo Tribunal Federal, o general conquistou a alegria e a confiança de todos os ministros e servidores aqui do tribunal e que é visto como um grande colaborador nos temas envolvendo política e segurança. Na nota, o presidente aqui do STF finalizou desejando sucesso na nova missão do general. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Aline. E a seguir, demissão consensual, uma opção da nova legislação trabalhista, que completou 1 ano. De novembro a agosto deste ano, mais de 112 mil trabalhadores se desligaram de seus empregos através da demissão consensual. Atendendo às solicitações do Ministério Público Federal, o INCRA concedeu títulos de terra a 2 comunidades quilombolas no Pará. O MPF escolheu novembro como mês de defesa da demarcação de terras quilombolas. O Brasil tem mais de 3 mil comunidades remanescentes de quilombos. E segundo o INCRA, há 1.715 processos de regularização abertos. Desde 2010, a superintendência do INCRA no Pará não titulava nenhuma terra quilombola. O estado abriga a maior parte das comunidades existentes no Brasil, 62 do total de 178. Por conta da demora no reconhecimento das terras, o Ministério Público Federal promoveu uma série de medidas extrajudiciais para garantir os direitos dos quilombolas. Com a entrega dos títulos, 86 famílias da comunidade São Judas Tadeu terão direito a 2 mil hectares de terra. Já a comunidade peruana, que conta com 16 famílias, terá direito a um pouco mais de 1.900 hectares. Para o procurador da República, Felipe Silva, é a partir do reconhecimento desse direito que fica garantida às famílias a dignidade e a segurança de saber que estão no nome delas as terras onde vivem há gerações, onde mantêm toda a riqueza cultural que possuem e onde está o futuro de seus filhos e netos. Um metalúrgico que durante 3 anos utilizou um protetor auricular com certificado de aprovação vencido vai receber insalubridade. O funcionário usou o equipamento durante todo o período de contrato de trabalho. Os ministros da 6ª turma do TST entenderam que ele não atendia aos requisitos da norma reguladora do Ministério do Trabalho. Ao julgar o caso inicialmente, o juízo de 1º grau concedeu o adicional de insalubridade ao trabalhador. Entendeu que ficou comprovado que o equipamento de proteção individual, o EPI, fornecido pela empresa, estava vencido, o que, de acordo com a perícia técnica, mantinha o metalúrgico exposto a níveis de ruído superiores ao limite de tolerância estabelecido pelo anexo 1 da norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais entendeu que o EPI não deixava de proteger o empregado somente porque o certificado de aprovação estava vencido e excluiu o adicional de insalubridade da condenação.
No recurso de revista, a relatora do caso, ministra Kátia Magalhães Arruda, citou o trecho da norma regulamentadora número 6, que diz que os equipamentos de proteção individual só podem ser postos à venda ou utilizados com a indicação do certificado de aprovação, expedido pelo órgão nacional competente. Segundo ela, sem a aprovação da certificação, os EPIs fornecidos pela empresa não podem ser reconhecidos como eficazes para a proteção dos trabalhadores contra o agente insalubre existente. Por unanimidade, os ministros da 6ª turma do TST entenderam que fica caracterizada a insalubridade de grau médio, uma vez que o equipamento de proteção fornecido não atendia os requisitos exigidos pelo Ministério do Trabalho. A demissão por acordo, opção trazida pela nova legislação trabalhista, que acaba de completar 1 ano, já é realidade no Brasil. Mais de 112 mil trabalhadores lançaram mão desta modalidade na hora de encerrar o vínculo com o empregador. A reforma trabalhista trouxe algumas modificações na CLT. Uma dessas alterações é a possibilidade da demissão consensual, um acordo entre patrões e empregados para encerrar o vínculo empregatício. De novembro a agosto deste ano, mais de 112 mil trabalhadores se desligaram de seus empregos através da demissão consensual, sendo a maioria homens com mais de 30 anos e com carteira assinada no setor de serviços. É o que mostra um levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego. Nesse caso, em que o trabalhador e o empregador fazem um acordo para pôr fim ao contrato de trabalho, diz a CLT que, com a reforma trabalhista, que serão devidas pela metade algumas verbas rescisórias, como o aviso prévio e a indenização correspondente ao saldo do FGTS, que seriam os famosos 40% sobre o FGTS, vão ser devidos pela metade, e as demais verbas na integralidade. O trabalhador também, nesses casos de rescisão por acordo, ele não recebe o seguro-desemprego. Ivanildo trabalhou em uma empresa do ramo de limpeza química e chegou a um acordo com o patrão. O acordo que foi definido foi ele pagar as parcelas da homologação e FGTS. Para mim foi bom porque o andamento é mais rápido, porque aí eu já me libera, eu já vou trabalhar em outra empresa. A empresa estava passando por uma reestruturação e alguns empregados estavam indo para uma outra empresa. E aí, em razão disso, foi proposto àqueles empregados que tinham interesse em fazer um encerramento do seu vínculo e, através disso, pagar as parcelas todas que eles tinham direito, as parcelas rescisórias e liberar FGTS, tudo de uma forma amigável para que não viesse depois a ter um litígio aqui na Justiça do Trabalho. O procedimento de homologação de acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho foi trazido pela reforma trabalhista. Os advogados fazem uma petição com os termos do acordo, obedecendo os requisitos, e assinam junto com as partes para homologar. E no próximo bloco do Jornal da Justiça, sem salário, sem carteira assinada. Em troca, voluntários ganham muito mais do que dinheiro. Em 2017, 7.400.000 pessoas realizaram trabalho voluntário, o equivalente a 4,4% da população. De olho na segurança, visitantes com mandados de prisão em aberto agora serão identificados ao entrar nos prédios do Tribunal de Justiça da Paraíba. Uma importante melhoria no sistema Visit, software de controle do acesso seguro que controla o registro de entrada e saída de pessoas nas unidades do Judiciário paraibano. A novidade é que de agora em diante a ferramenta de segurança será integrada ao Banco Nacional de Mandados de Prisões, o BNMP 2.0. A principal finalidade da homologação de integração entre os dois sistemas é garantir nesses locais uma efetiva segurança ao apontar possíveis mandados de prisão pendentes de cumprimento. No momento do cadastramento do visitante, vai aparecer essa informação da existência ou não daquela pessoa, de um mandado de prisão daquela pessoa no Banco Nacional. Isso é uma informação muito importante para a Justiça, porque a gente não tinha essa informação. O líder de produto do sistema Visit, Júlio Paiva Filho, apresentou informações sobre a base de teste.
Nós recebemos esse pacote agora recentemente para que vá ser testado e homologado. Provavelmente alguns tribunais irão entrar em contato conosco para fazer um convênio aí de uma possível cessão de código-fonte. O trabalho voluntário cresce a cada ano no Brasil. Hoje são mais de 7 milhões de pessoas que doam tempo e talento aos mais necessitados. Mas como diferenciar o trabalho convencional do voluntariado? Veja então o que diz a lei. Por aqui, ter carinho com as crianças é fundamental. O projeto Uma Sinfonia Diferente nasceu em 2015. Ana Carolina sentia a necessidade de ter um trabalho especial voltado para crianças com autismo, mas não tinha como contratar os profissionais. A saída foi convencer as pessoas de que a causa era importante e quem aceitou ajudar fez isso de forma voluntária, sem receber salário em troca. A gente dá certificado de horas de participação, nós damos treinamentos para eles e cartas de recomendação. Uma das nossas voluntárias, em 2016, conseguiu uma bolsa de 75% na Universidade de Artes de Chicago para estudar reabilitação e habilitação para pessoas com neurodesenvolvimento atípico, né? Então, ela vai estudar artes para... Quando ela voltar, ela vai ajudar a gente. O projeto conta com 90 voluntários e atende 72 crianças. Os pais pagam uma mensalidade de R$ 150 para ajudar nos custos com aluguel e despesas com materiais de escritório e outros usados durante a terapia, como colchonetes e almofadas. Leonardo conta que se o valor fosse mais alto, não teria condições de pagar o serviço para a filha Marina. A gente já gasta com outras terapias, né? Aqui é uma coisa que ela gosta muito é música e autista gosta muito, né? Normalmente de música, e esse trabalho aqui da Sinfonia Diferente é excepcional. A origem do trabalho voluntário no Brasil nos remete à colonização portuguesa por volta do ano de 1512, com as Santas Casas de Misericórdia que atendiam os mais necessitados. Nessa época, o trabalho voluntário era praticado pelas damas da caridade, senhoras de famílias tradicionais que se ocupavam das ações filantrópicas para promover a imagem por meio da ajuda aos mais pobres. Em 1998, foi criada a Lei do Voluntariado. A legislação foi reformulada em 2016. Até então, havia o receio de que os voluntários entrassem com ações na justiça, pedindo os mesmos direitos dos trabalhadores contratados com carteira assinada. A lei deixa claro que o serviço voluntário não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista. A prestação de serviço voluntariado, a lei estabelece que deve haver entre o prestador de serviço e o tomador de serviço a existência de um termo de adesão. O termo de adesão é como se fosse ele é um contrato onde as partes vão estar identificadas e nele vai estar discriminado exatamente a carga horária, a natureza da prestação de serviço, e dizendo que aquilo se trata de um serviço voluntário. A existência desse termo de adesão já inibe a criação do vínculo trabalhista. Uma pesquisa do IBGE aponta que em 2017, 7.400.000 pessoas realizaram trabalho voluntário, o equivalente a 4,4% da população. O aumento foi de 12,9% em comparação a 2016. Para ampliar ainda mais esse tipo de serviço, o governo federal criou o programa Viva Voluntário. O objetivo é fazer com que tanto o setor público quanto o privado criem vagas e façam as contratações. Em contrapartida, voluntários, empresas, organizações da sociedade civil e organizações públicas que se destacam são premiados. E é uma premiação que reconhece voluntários em 4 categorias, né? Voluntários individuais, voluntários no poder público, corporativos, né, de empresas e da sociedade civil. E ela permite justamente essa visibilidade para essas iniciativas, né, exitosas, inovadoras que colaboram com a sociedade e também a possibilidade de, posteriormente, eles poderem acessar projetos que vão contribuir, inclusive, com recursos para o fortalecimento das suas iniciativas.
Em pesquisa inédita, o Conselho Nacional de Justiça traçou um panorama dos gastos do sistema de saúde do Brasil nos últimos 10 anos. Os resultados foram divulgados hoje em Brasília e mostram que os investimentos poderiam ser muito maiores. Seu Antônio tenta há 5 dias atendimento para a filha, que está com forte dor de garganta. Peregrinação aí pelos hospitais aí, ó. Já passei por 2. Bom Jesus. Passei pelo de Braslândia. Aí vim aqui no HMI e me encaminharam para cá. Esse aqui, tô com a menininha, minha filha de 13 anos aí, problema na garganta aí. R$ 3,48. Este é o valor médio diário gasto pelos governos federal, estaduais e municipais no atendimento aos 207 milhões de brasileiros. Os dados são de 2017 e mostram ainda um valor médio de R$ 1.271 por habitante a cada ano. O gasto do Brasil com a saúde, se comparado a países ricos, é 10 vezes menor. Números da OMS de 2015 mostram que na época o Brasil investia na saúde $334 por pessoa, enquanto o Reino Unido aplicou $3.500. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, ainda há defasagem em relação à inflação. Houve uma dificuldade de aportes que pudesse fazer face à inflação dos períodos que estamos analisando. Nós precisamos então de ajuste do financiamento, de uma melhor gestão dos recursos, não basta apenas ter mais recursos, precisa utilizar bem esses recursos, ter um controle e avaliação efetivo. Olhando estado por estado, somente Roraima, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Acre ficaram acima da média nacional. O estado do Pará ficou com o menor gasto médio por pessoa. Para o CFM, os investimentos necessários em saúde deveriam ser de 10% do produto interno bruto. Hoje eles representam 1,7% do PIB. A pesquisa também mostra queda nos gastos dos estados e elevação nos municípios, principalmente nas capitais, onde entre 2008 e 2017 as despesas saltaram de 14 bilhões e 100 milhões de reais para 21 bilhões e 900 milhões de reais. A União ainda representa a maior parte da aplicação de recursos na saúde, com 43% dos gastos. Após a conclusão do estudo, o Conselho Federal de Medicina formulou um manifesto, propondo mudanças no sistema de saúde. E quem está hoje aqui na bancada com a gente do Jornal da Justiça é o advogado especialista em saúde, Raul Canal. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Galto. Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Doutor, como avaliar, então, a gente acabou de mostrar na reportagem, R$ 3,48 é o valor médio gasto com o brasileiro por dia. É muito pouco, né? Isso é pouquíssimo. Se nós compararmos com os países da Europa, os países que adotaram o sistema universal de acesso à saúde, o Brasil, juntando as 3 esferas, investe por ano $334, né? O Reino Unido investe $3.500, a França $3.100 e o nosso vizinho pobre aqui, a Argentina, investe $980 por ano. Isso é muito pouco e, além de ser pouco e insuficiente, é muitas vezes mal aplicado. Estudos apontam que 35% de todos os investimentos acabam perdidos pelos ralos, pelos drenos, ou da corrupção, do superfaturamento ou da má administração dos recursos. Agora, nós temos também um modelo aqui sui generis, né? O Brasil é o único país do mundo onde existe o acesso universal à saúde, mas com 100 milhões de usuários, né? Acima de 100 milhões. É complicado, mas é preciso saber administrar bem os recursos. Essa falta de administração adequada é um problema grave também. Exatamente. O recurso é pouco, né? Se nós compararmos. Se comparar com o sistema suplementar, por exemplo, o sistema suplementar está gastando esse ano 180 bilhões de reais para atender pouco mais de 40 milhões de usuários. O sistema público, 119 bilhões para atender 207 milhões de usuários. Então, no sistema privado suplementar, nós estamos gastando esse ano R$ 3.770. É mais do que o triplo do sistema público, né? Aí você me diz, não, mas é dinheiro privado. Não, é dinheiro público também, porque o que eu pago ao plano, ao seguro-saúde, eu abato no imposto de renda. Então, também é um dinheiro público. Mas eu que tenho acesso a um plano de saúde, eu recebo como investimento 3 vezes mais do que aquele que depende unicamente do SUS. A gente viu aí na reportagem que o pior estado é o Pará. De uma forma geral, problemas de repasse, distribuição de recursos, como identificar por que acontece isso com o Brasil ainda hoje tendo um valor alto, apesar de ser ainda baixo? Veja bem, pela Constituição Federal, artigo 198, e a Lei Complementar 141/2012, a União é obrigada a gastar 15% do seu orçamento em saúde.
os estados 12% e o município 15%. Então, certamente o Pará recebe da União, proporcionalmente à sua população, o mesmo que recebe São Paulo, Roraima, Tocantins, o Mato Grosso do Sul, que foi uma referência. O que interessa é ver o que o Estado está investindo e o que o município está investindo. Esses percentuais mínimos têm de ser obedecidos, sob pena de o governador e o prefeito, que não cumprirem esse percentual mínimo de investimento à saúde, terem as suas contas rejeitadas pelos tribunais de contas estaduais e municipais e se tornarem inelegíveis, inclusive. E o Estado e o município que não aplicar esse percentual mínimo, ele pode ter congelados vários repasses federais. Agora, doutor Raul, a judicialização da saúde é um fenômeno, infelizmente, milhares, uma enxurrada de processos que chegam ao Poder Judiciário pela falta de saúde adequada, né? Isso é um reflexo na avaliação do senhor da falta de investimentos? Com toda certeza. O CNJ acabou de divulgar agora o relatório Justiça em Números, né? Refletindo até o ano 2017. De 2014 a 2017, foram ajuizados em todo o país 1.778.000 processos versando sobre direito à saúde. Desse total, 420 mil pedem aquisição de medicamentos, fornecimento de medicamentos pelo SUS. 135 mil pedem internação hospitalar, sobretudo em UTI. E outros 143 mil pedem as duas coisas. Então, 1/3 dessas ações é contra o SUS para fornecer aquilo que ele deveria fornecer ordinariamente. Como o Executivo não cumpre o seu papel, não aplica adequadamente o recurso, esses cidadãos acabam recorrendo ao Poder Judiciário. Então, são quase 2 milhões, 1.800.000 processos só sobre esse tema no Brasil. Ok, doutor Raul Canal, especialista em saúde, muito obrigada pela participação. Doutor. Obrigado pela oportunidade. E lembrando que você pode acessar a nossa programação da TV Justiça, rever reportagens e os programas da emissora no nosso canal da TV Justiça no YouTube. É muito simples, é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Hoje nós ficamos por aqui. Se inscreva no nosso canal e acompanhe toda a nossa programação. Até amanhã. Tchau, tchau.